boa Uhum. tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma roda de conversa do canal Travessia Campo Analítico. Hoje com um tema muito importante e tão precioso, pelo menos para mim, que é a psicanálise e música, articulações possíveis, com a analista membro da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, Márcia Sirigliano. Antes de iniciar a roda de conversa, como sempre fazemos, eu já vou anunciar aqui o que vai acontecer na próxima quinta-feira, às 16 horas. Teremos como convidado na próxima semana o psicanalista, membro da Associação Psicanalítica de Itajaí, David Chaurem, que vai nos falar sobre um tema fundamental e, ao mesmo tempo, muito sensível, sobre o ponto de vista psicanalítico, que é psicanálise e linguagem, dentro do tema psicanálise e linguagem, o que é um pai para a psicanálise. Sabemos que, tanto na clínica quanto na teoria, a função paterna, ela ultrapassa a figura biológica do pai. Então, o que é um pai para a psicanálise e quais os efeitos para o sujeito, né, quando essa função não é marcada. São essas e outras questões relacionadas a esse tema que serão tratados na próxima quinta-feira, às 16 horas, no canal Travessia. Quero dizer também para as pessoas que estão nos acompanhando a partir das redes sociais, que agradeço desde já a participação, que estamos sempre recebendo uma ou outra sugestão sobre os temas das rodas de conversa, sobre também sugestões sobre convidados. Sempre avaliamos essas possibilidades uma a uma. E se alguém também quiser continuar, insistir em alguma sugestão, ou em alguma possibilidade, também pode enviar um direct pelo Instagram, ou mesmo ali abaixo da logomarca do canal Travessia, tem um link, e você clicando, abre uma janela onde você pode deixar seu comentário ou sugestão. Deixo também aqui o aviso que esse ano a programação da roda de conversa ela vai até o dia 18 de dezembro, portanto, teremos ainda uma roda de conversa no dia 11, na próxima quinta-feira, e no dia 18, que será também com o tema Psicanálise e Direito, com uma psicanalista capixaba. Dados os devidos informes, eu quero dizer que é com bastante carinho que recebemos aqui a nossa convidada de hoje e que vai nos falar sobre psicanálise e música, articulações possíveis. Uma convidada cujo nome já poderíamos dizer que se apresenta como uma frase musical, Márcia Sirigliano, um nome que desliza como uma melodia e sugere uma cortina de palco que se abre para um fazer com a arte. E pensando na melodia, na música, seria ela, a melodia, a música, uma convocação do outro, um eco que ressoa e faz vibrar o corpo? Nome, musicalidade, melodia, voz, o que tudo isso tem a ver com o que chamamos de pulsão invocante? Quais as articulações possíveis que podemos fazer entre a psicanálise e a música no campo da voz? O que é a voz para a psicanálise? É para conversar um pouco sobre essas questões que recebemos hoje com muito carinho, Márcia Sigiliano, nossa convidada de hoje. Márcia é analista membro da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, com doutorado em estudos de linguagem e diploma universitário na Université Sigmund Freud de Paris. O conceito de voz como objeto e o trajeto da pulsão invocante são temas que norteiam sua pesquisa desde 2014 no doutorado e destacam-se também a pesquisa acerca do canto lírico e suas ressonâncias para a prática psicanalítica a partir dos trabalhos da psicanalista francesa e presidente do CRIV na França, Claire Gilly, e Jean-Michel Vivès e também Inês Catão. Márcia, seja muito bem-vinda a essa roda de conversa e eu vou começar pedindo para que você nos conte um pouco, né, como foi esse trajeto pelas veredas da voz como objeto na psicanálise e, de uma maneira mais ampla, o que você pode nos dizer no que se aproxima a psicanálise e a música. A palavra é sua. Bom, boa tarde, Antônio, né? Boa tarde a todos que escutarem também essas colocações e trouxerem perguntas. É um prazer estar aqui nesse canal, conversar a respeito de psicanálise e música, né? A respeito de voz, enquanto objeto, e traçar um pouco esse panorama, né? Como que eu fui me aproximando dessas questões na psicanálise.
no percurso que vem, na verdade, nem tanto só desde o doutorado. Acho que o doutorado foi assim uma etapa conclusiva de um caminho que se fez bem antes, né? Eu sou musicoterapeuta, né? O meu mestrado é em musicoterapia. E de lá já tem uma articulação importante no conceito de música. Música, para o musicoterapeuta, é tudo aquilo que impressiona o ouvido humano. Na verdade, não só o ouvido, porque o feto já vai na barriga da mãe sentindo as vibrações, né? Já chega o som por uma via óssea. Então, veja que é bem longínquo, assim, o percurso e tudo que a música pode trazer para o ser humano. Quando eu entro para fazer formação em psicanálise, e aí já vão quase 20 anos, né? Eu começo a ficar mais interessada sobre essa questão da música, mas de como que essa música atinge cada sujeito, né? O que esse sujeito na clínica traz em sua musicalidade. Na verdade, cada um de nós tem uma musicalidade na voz. A voz, né, de cada um, ela tem como que uma cor, né, a cor do som, que é o timbre. Isso é singular, é que nem a nossa impressão digital. Então, esse timbre singular de cada sujeito é algo muito importante quando a gente escuta na clínica, né? Cada um vai trazer isso quando se dirige, né, a um analista, quando começa um percurso em psicanálise. Então, esse ponto sempre me fez questão, né? E que conduziu também alguns passos na minha pesquisa de doutorado. Eu fiz a minha pesquisa muito voltada para um campo específico, que era o campo do autismo, né? E autismo aí, os casos graves, né, de sujeitos que não verbalizavam, que não se expressavam de maneira alguma, a não ser pela sensibilidade que demonstrava a melodia. Uhum. Esse ponto para mim foi assim crucial, porque isso enveredou em uma série de indagações que juntaram, né, três campos: a análise de discurso de linha francesa, né, Michel Pechet e seus seguidores, a musicoterapia e a psicanálise. Então foi Uhum. nesse terreno que começou a frutificar, né, todo o ponto de pesquisa sobre voz. Ali, né, em 2014, eu fui agraciada pela CAPES e CNPq com uma bolsa de estudos, né, de doutorado sanduíche em Paris, e eu tive a oportunidade de fazer contato com Paulo Hansum, Claire Geli e outros, né, Henrique Bidault e a maestrina que fez parte, né, de um projeto, que lançou um projeto de canto lírico para autistas, né, Catherine Bonny, e ali naquele grupo eu fui começando a perceber, né, o alcance que teria o estudo do objeto voz. E aí é importante fazer uma distinção. Eu já fazia canto lírico, já cantava há tempos, né? Mas naquele momento lá, né, no doutorado, eu pude ter contato com essa apresentação em palco, em público, né? Como que isso se dava não só com os autistas, como também com aqueles que estavam no entorno, os educadores que também cantavam, né? Todos nós que fazíamos todo um trabalho de colocação de voz, de respiração, de contato com elementos da música que às vezes estão até tanto parte do dia a dia que nós nem prestamos muita atenção. Então, toda a questão da respiração e da colocação da voz foi me levando a ler algumas questões, né, apontadas no trabalho de doutorado, nos textos, né, de Claire Geli, nos textos de Inês Catão, de Jean-Michel Vivès e tantos outros, para esboçar um ponto muito importante para o autismo, né? Um aspecto primordial, como que eles se rendem à melodia, como que eles falam algo
pela música que, às vezes, os discursos que colocam, né, o autismo sendo falado, às vezes não atingem. Então, toda a questão do discurso psiquiátrico, de como que o autismo é conduzido, tudo isso ficou na perspectiva da música. Esse sujeito autista, ele se rende à melodia, e por quê? Né? A voz é importante, como que é importante? A partir daí, isso já se vão 10 anos, né? Foi feita uma trajetória na Escola Lacaniana de Psicanálise, durante a minha formação continuada de psicanalista, né? De pesquisa e de grupo de trabalho, de grupo de leitura, a partir dos textos, novamente, da Claire Gilly, dos colóquios da voz, que ela organiza em vários volumes, né? E também de Maurício Maliski, que também organizou um livro, né, muito importante, A Voz na Psicanálise, e tem vários artigos, inclusive da própria Claire, e tantas outras pessoas que trouxeram contribuições no estudo. O Crivá é um lugar, né, de muita discussão nossa entre os colegas, né, de quais são esses alcances, de como que a voz pode se traduzir aí, né, como um objeto de investigação, o objeto de estudo na psicanálise. E aí eu acho que é importante também uma outra distinção. A voz, enquanto objeto, é esse vazio que é contornado por falar, por respirar, por cantar, por fazer silêncio, né? Algo aí se dá nesse entorno, fazendo borda a esse vazio. E esse trajeto pulsional, né? Estamos falando de pulsão. O objeto voz é um objeto do desejo, né? Um objeto de pulsão desejante. Então, como que esse sujeito pode fazer-se ouvir a partir do que ele ouve e do que ele é ouvido, né? Esse jogo, essa trajetória é o que nos interessa enquanto pesquisando voz. Hum? A Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro tem é, uma dobradiça importante, né? Uma articulação muito interessante para a arte. E por isso, talvez, foi o que me fez aproximar cada vez mais da escola, há 2 décadas atrás. Porque justamente esse ponto de articulação com a arte faz com que a música se articule a psicanálise, se possa fazer pesquisa por aí, né? Então, durante esse tempo todo, eu conduzi grupos de trabalho, grupos de leitura, que articule música e psicanálise, especialmente durante a pandemia, né? Nos idos de 2021, nós ficamos todos muito afastados uns dos outros e a vida online ficou muito produtiva, né? Foi uma forma que encontramos de estarmos perto uns dos outros. E foi justamente nesse período que eu comecei a conduzir os grupos de trabalho, inicialmente fechados aos membros da escola e depois abertos ao público, né? Eles estão todos no canal da escola, no YouTube, e nesses grupos eu procurava cada vez articular alguém da música, seja da música atual ou da música, né, mais antiga, cantores, cantoras, grupos musicais, né, com algum texto, e aí um texto de psicanalistas que pesquisam voz. Então, textos da Claire Gilly, textos do Michel Vives, textos do Maliska, textos vários que foram circulando aí nas nossas conversas a respeito de psicanálise e música. Uhum. E aí, sempre contornando esse objeto voz. O que que seria interessante de pensar na pulsão invocante, naquilo que aquele cantor ou aquele grupo musical, o que eles traziam para instruir o analista. A gente sabe que, desde o Freud, né, a gente sabe o quanto que o artista precede o psicanalista como que instrui, né? Então, como que
esse artista escolhido poderia instruir. E é importante, Antônio, destacar que isso é um percurso que eu faço a partir das minhas preferências musicais. Isso é bem autoral, né? Uhum. Eu trabalho com aquilo que, em percurso da minha análise pessoal, né, que está se concluindo, como que isso foi sendo delineado e como que isso foi sendo depurado para ser alguma investigação, né, mais detida e mais também respaldada por textos, por considerações dos colegas psicanalistas. E assim, Márcia, nesse campo da música, né, por exemplo, acho que a gente pode pensar que, por exemplo, se a gente pensa em voz, né, e canto, a gente pensar o canto enquanto aquilo que, de certa forma, organiza, né, para gerar uma melodia, e a voz como sendo aquilo que excede a essa organização. Uhum, é interessante essa colocação, sim, sim, porque a voz vai imprimir, né, algo muito genuíno daquele sujeito, né? Uhum, Algo que uma melodia, seja ela qual for, né? Se eu vou cantar, ela vai se dar de uma forma totalmente diferente se você cantar ou outro cantar, né? sim. Então, essa impressão, digamos assim, tímbrica, né? Porque isso se trata de timbre também, ela Sim. é única, né? Aham. Eu pensei nisso até porque você estava falando da questão autoral, né? Eu estava lembrando, eu tenho uma certa afinidade com a música, né? Eu gosto do canto, eu toco um pouco piano, toco um pouco violão, já fiz canto lírico também, uma determinada época. E assim, então assim, mas eu não gosto de repetir, é engraçado. Eu nunca gostei muito de ouvir uma música e reproduzir exatamente, por exemplo, no piano, como é que ela está. Eu sempre dou o meu jeito de fazer da minha forma, da forma como eu sinto a música, né? Quase Então, que como uma assinatura musical, né? isso, quase como uma assinatura musical. Por isso que eu estava É, pensando nessa possibilidade, né? Porque acaba a gente tendo também aí algo que excede a uma certa organização ali que a gente tem, né, de estrutura para reproduzir, por exemplo, né, aquela música, né? Você está tocando um ponto importante, né? Estou me lembrando de uma frase do Alain de Gevel que ele fala como que a música nos escuta, né? Ele Uhum, retoma essa frase. Na verdade, nós não escutamos música, a música nos escuta. A música, esse outro, né, imprime algo em nós, né? uhum, E traz uma resposta nossa. É sim, interessante quando você fala, né, que você dá o seu jeito, você coloca a sua musicalidade, né, naquilo que já está ali. sim, E isso é muito importante, eu acho que isso, inclusive, distingue, né, a gente gostar de um determinado cantor e não gostar de outro, né? sim, Esse gostar, ele fala de um ponto que aquele cantor nos tocou, né? uhum, Que tocou algo nosso, a nossa voz, e por isso a gente se coloca, né, gostando ou não gostando. É muito interessante porque às vezes a gente pensa que a música é essa coisa romântica, maravilhosa e que todos estão muito de acordo. Não é, ela é iatrogênica também, né? Ela uhum, também faz mal. De repente, para um sujeito que tem determinadas situações, inclusive neurológicas, né, a música pode ser um desencadeador de episódios muito complicados. Então, nem sempre a música é essa maravilha, né? Mas uhum, também é, né? Ela tem essa faceta prazerosa, né? Mas também tem um lado que a gente pode falar em linguagem analítica, um lado de real, né? uhum, Algo sim, aí que é desconhecido, que uhum, é às vezes impossível de alcançar, né? uhum, sim. E a gente pode Muitas pensar vezes. também
que nessa vibração, né, que vem da música, que toca o corpo, né, ela tanto pode produzir o prazer, né, como também esse mal-estar, né? Hum, sim, porque o corpo é uma caixa de ressonância, né? Se a gente pensar que, né, inclusive na gravidez, né, a mulher, ela percebe e o feto percebe, né? Há uma relação aí muito íntima, né, de sonoridades, né, que Uhum, são, digamos assim, aquela caixa de elementos, né, de voz que uhum, estão ali para o bebê, né, depois que nasce, e que são totalmente inalcançáveis e inapreensíveis, né? uhum. Não Sim, só as palavras que estão em torno do berço, né, como a gente escuta, né? Teresa Nazar se refere muito a essa autora, né, que fala é um livro, né, das palavras em torno do berço. Não só essas palavras que caem do outro, né, como algo até anterior, né, que está uhum, ali e que sim, jamais vai ser alcançado e que uhum, leva a determinadas sensações, né, que às sim. vezes são enigmáticas mesmo para o Exatamente. sujeito, Eu acho né? muito interessante quando você traz, né, quando você trouxe ali no início, essa observação de que como a música ela pode tocar o corpo, né, mesmo antes da entrada do sujeito na linguagem, né? Mesmo Uhum, ainda no sim, feto, né? Porque tem coisas que são enigmáticas mesmo, né? Em relação à música. Às vezes a gente escuta uma música. Eu lembro, por exemplo, quando eu escutei uma ópera a primeira vez, né? E eu nem sabia o que que eu era muito jovem, nem sabia. Mas quando eu escutei, aquilo foi de uma comoção para mim que eu não sabia de onde vinha. E eu também não sabia por quê, porque eu não entendia absolutamente nada do que estava sendo dito, né? E foi era muito pura voz, interessante né? a experiência, né? E isso fez com Uhum, que eu tivesse uma ligação, por exemplo, com ela até hoje, né? No sentido de gostar, de ouvir e tal. Mas, enfim, é uma experiência e em tantas outras, né? Que às vezes a gente escuta uma música que a gente nunca ouviu, às vezes é um estilo que a gente nem gosta, mas a gente para, né? Para poder se sim, deter, porque algo, né, foi impresso, né? É, aham. E você falou um ponto interessante, esse dos idiomas, né? Às vezes você escuta algo num idioma que não é o seu, né? uhum, E aquilo lhe causa uma impressão, aquilo lhe causa uma impressão agradável ou não, né? uhum, E isso faz pensar também nesses vários idiomas, né? Quantos idiomas que a gente, né, não tem ideia, mas que nos afetam, né? sim. Isso é muito interessante quando a gente fala outra língua também. A gente Uhum, estranha, né? Parece que não é a mesma coisa do que sim. a nossa língua materna, né? Isso nos estudos sobre o autismo, isso é muito interessante, porque tudo Uhum. que o autista não quer muito saber é da voz do outro, né? Então, quando ele está em outro idioma, eu tive uma experiência muito interessante nisso no doutorado de sanduíche. A gente estava no projeto fazendo ensaios, né? E o Uhum, fato de eu cantar uma canção em italiano, né? E a minha colega de naipe, né? Uma autista, uma jovem autista francesa, uhum, escutando a minha voz, ela tem uma reação apaziguadora que eu própria me surpreendi. Por quê? Porque era uma brasileira cantando em italiano. É claro que aquilo devia soar de uma forma diferente, né? uhum, Então é sim. curioso isso, como que a gente não se dá conta, né, dessa voz que fala na gente, né? Em cada Uhum, um, sim. em cada sujeito. E Uhum, cantar em outro idioma é esse exercício, né? Poder se transportar para algo que me é desconhecido, né? uhum, Quando eu canto em italiano, não necessariamente eu estou conhecendo a língua italiana, nunca falei italiano. Então, mas uhum, tem algo aí sonoro que se dá e que me afeta, né? uhum, Eu acho que isso também, eu fico pensando, né? Essa é uma questão que eu tenho, né? Isso tem influência na interpretação que cada cantor vai fazer, né? Do uhum, texto, quando ele vai cantar aquele texto. Isso deve influir, né? uhum, E são sim. questões. É como eu Uhum, até falei, né? É um trabalho que está assim.
em continuidade, né? Não tem Sim. nada muito fechado, mas que tem algumas coisas já, né, Uhum. Sim, até porque estudadas se e desdobra, repensadas. né? Esse tema é um tema que se desdobra em vários outros, né? Uhum. Vários outros, né? É verdade. E a Uhum. música é isso, né? Como eu falei no começo, lá na musicoterapia, lá no mestrado, né, essa definição de que é aquilo que impressiona o ouvido humano abre um leque, né, para várias abordagens que se possa ter nos diferentes, no diferente fazer musical de cada um, Uhum. né? Sim. Eu queria até retomar esse início, quando você falou ali, né? Mencionou a questão da terapêutica, para te perguntar o seguinte, né? Você acha que a música, enquanto assim, ela no campo da arte, ela pode ser um caminho, né, para dar essa voz, né, ao indizível, né, e se colher efeitos terapêuticos a partir daí, nessa tua Efeitos vivência, na terapêuticos. Efeitos terapêuticos e penso também, né, assim, pensando um pouco mais além, Uhum, sim, efeitos terapêuticos na clínica ou até fora dela, né, mas talvez efeitos educacionais, né? Eu penso que efeitos na análise, né? uhum, Porque o campo é muito vasto, né? Então, a forma como o sujeito lida com música é fundamental. Quando eu falo que cada um tem a sua música, é porque eu acredito mesmo que cada um tem a sua história musical, uhum. né? Sim. Se relaciona com música de alguma forma. Uhum, E é sim. claro que isso vem, né, desse outro, né? Uhum. E isso remete também na clínica a escutar cada um na sua singularidade, né? Também, né? Não é? É interessante isso, né? Como que na clínica, às vezes, a gente escuta alguém que, quando vai relatar uma determinada situação, muda a voz, né? Uhum, Muda a sim. inflexão, fala como se fosse uma criança, né? Tem Falha, a algumas voz situações, falha, né? engasga, né? Embarga. Uhum. Então, como que a gente pode também ter É, inúmeros, né? Inúmeros alcances de escuta mesmo, né? Que é algo, né, de apurar esse ouvido, né? O Jean-Michel Vivès e outros autores falam muito, né, a partir do Lacan, né, como que esse ouvido não se fecha, né? É sim. um buraco no corpo que não tem como fechar, né? Todos os outros orifícios eles podem se contrair, a gente pode fechar o ouvido, não, né? Então está sempre aberto, está sempre recebendo, né, sonoridade ou silêncio, né, mas não tem como fechar, Uhum. né? Conscientemente não se consegue, né? Isso é interessante, e o Lacan explora isso, né? Quando ele vai falar de voz, e de olhar, né? Das pulsões do desejo, da pulsão escópica e invocante, esse ponto é importante. A gente fecha o olho, né? Mas o Uhum. ouvido não tem como. Um outro aspecto da pulsão invocante é porque não só o ouvido, né? Mas também a boca. A gente tem a questão da oralidade aí também, né? Uhum. Sim. Articulada. Então, é como se fosse um duplo canal, né? Uhum. Para receber isso que talvez até, né, o Lacan, em suas frases enigmáticas, né, ele fala, é a experiência mais próxima do inconsciente. Será por isso também, né, por essa dupla vertente de ouvido e boca, né, que a Uhum. voz se coloca como essa experiência tão, tão profunda, né, para o sujeito e tão próxima, né, ao inconsciente. São Uhum. questões, né? Sim. E acho que também acho legal assim essa conversa contigo, Antônio, porque vão abrindo outras questões, né? Como que Uhum. esse ponto da música e psicanálise é algo assim muito vasto, né? De que musicalidade se trata, né? A gente pode pensar aí na prosódia materna, né? Inês Catão, Marie-Christine Lasnik, que também trabalha, e eu tive o prazer de conhecer durante o doutorado, né? Trabalha tanto com essa questão com os autistas, mas não só, né? A gente poder pensar também
nessa musicalidade, nessa prosódia que está aí. Na medida que eu estou conversando, eu estou entoando minha voz de um certo modo, né? Eu estou flexionando de uma maneira diferente de quando eu estou dando aula, ou quando, né? Enfim, em Uhum, situações várias, né? Então, são muitos autores, eu apenas citei alguns, né, mas são vários que estão pesquisando, né? Bacana a gente ver que no campo da psicanálise isso está tomando cada vez mais, né, corpo para a gente pensar essas questões, né? As próprias escolas de psicanálise que estão se interessando também, né, por essa questão da arte e da música. uhum, sim. Eu estava pensando também na questão das redes sociais, né? Que às vezes a gente vê determinados comportamentos, né? Que as pessoas uma querem imitar as outras, né? E ficam muito parecidas, né? Muitas vezes vídeos sobre o mesmo tema e gravados da mesma forma, ou numa série de repetição. Será que isso seria uma tentativa de apagar a voz singular de cada um? E apagar a singularidade, né? Sim. Ficar algo assim uniforme, né? Porque fica algo Uhum, meio monocórdico, né? Fica algo assim uhum, muito estabilizado, né? sim. E tudo que tem a ver para o ser, né? Para o sujeito, né? O ser vocal, né? O sujeito é a sua diferença, né? A sua Uhum. singularidade. Isso é que marca. E não Sim. tanto essa estabilidade que você tem razão, a gente vê mesmo nas redes sociais, né? Quase que como uma forma padrão, né? Uhum. Sim. Grava-se vídeo dessa forma, né? Coloque na posição Sim. XYZ o seu celular, o seu aparelho, que aí tudo será muito mais eficiente, né? E Uhum. de que Sim. eficiência se trata, né, Antônio? Porque Isso. o mais interessante, eu penso, da singularidade da voz é o tropeço, é a Uhum. falha, né? É aquilo que não se completa, né? É algo que desafina, né? Uhum. Algo que é muito singular, que aquele Uhum. sujeito, inclusive, faz e não repete, né? Uhum. Se a gente pensa assim, por exemplo, no meio musical tem muito isso, né? A gente ensaia, ensaia. Na hora que a gente vai fazer a apresentação, é óbvio que o ensaio conduziu tecnicamente para um produto, mas na hora Uhum. da apresentação você não sabe o que que vai sair, né? Pode Sim. acontecer um imprevisto, pode falhar algum microfone, alguma coisa, né? Ou o próprio Uhum. sujeito pode falhar na hora. E aí? Né? Sim. Então, essa Uhum. questão também é muito interessante, porque talvez as mídias sociais, né, busquem esse lado muito perfeito, né, muito arrumado, e o, Performático, co- né? e o contorno que se dá ao Uhum. sujeito é falho, né? E Sim. ainda bem que é, porque aí a gente, né, não tem uma receita pronta, né? O analista não trabalha com receitas, né, prontas, né? Então, para ampliar a escuta, é importante perceber onde que claudica, né? Onde que falha, o que que acontece naquele ponto para aquele sujeito, Sim. né? Sim, inclusive assim também nesse universo musical, né, que a gente estava falando também performático, que também é performático, né, e que existe uma exigência, né, por exemplo, entre os cantores, a gente às vezes vê algumas experiências que são gravadas, reproduzidas de oficinas, né, e em que existe uma exigência muito grande, né, deles consigo mesmo, né, na afinação nos exercícios vocais, né, para alcançar determinadas notas, enfim, para performar bem, vamos dizer assim, né? Uhum, Eu fico uhum. pensando também que tem uma voz aí interna muito grande, talvez uma voz superegóica, né, no sentido de É muito dessa interessante você falar exigência, né, isso, desse porque trabalho, né? sim,
e como que dá trabalho na análise esse supereu, né? Aham, Essas negociações que se faz com o supereu para poder, né, seguir aham, numa trajetória, né? Assim, eu acho que eu posso testemunhar isso, inclusive, no meu próprio percurso de análise, né? Como que aham, toda essa questão superegóica se dá, e como que é importante a escuta analítica aí, né? uhum, Poder perceber que, para além dessa exigência, existe uma exigência mesmo, né? No uhum. meio artístico, Sim. né? Bem feito, e isso é importante, tem o seu lugar, né? Uhum, Mas como que o sujeito pode se posicionar aí, né? Como que uhum, isso pode ser uma forma de seguir, né? Se aperfeiçoando, melhorando lá a sua performance, mas sem se deixar sucumbir por aquilo, né? Por uhum. essa Sim. voz superegóica, né? Por essa voz Uhum, que fica ordenando aquilo que tem que ser, o que que seria o melhor, né? uhum. Até Sim. para ele, o sujeito poder dar o melhor de si, né? Ele só consegue fazer isso na medida em que consegue também brincar com a própria falha, né? Brincar com o próprio tropeço. Isso não é um trabalho pequeno, né, Antônio? Isso é Não. um É, percurso longo de análise, é. né? Não, não é. Poder incluir, né? Sim, não é. Eu estou trazendo isso justamente porque quando a gente falava há pouco, né, que o ponto importante ali, né, no sentido da voz era a questão da falha, né, era a questão do tropeço, mas isso não é nada fácil para quem é artista, por exemplo, né? Mas um cantor de ópera, uma diva, né, que É, desafina, por é. exemplo, né, ela recebe vaias, literalmente, né? Sim. Então, tem um julgamento aí, né? E tem um superego muito atuante, né? Também E também porque na ação. nesse momento, né, da falha ou do desafinar, essa voz, né, que estaria aí, porque a música tem esse papel, né, de velar algo de real, né? Uhum, Também tem isso. Então, quando a diva, né, faz um agudo, né, estridente demais, o ouvido do outro não suporta, né? uhum, Porque é como se ela escancarasse um ponto de real aí, de desconhecido, uhum, né? sim. E é insuportável, né? Que é É, insuportável para o outro, né? uhum, Então, esse ponto também é interessante se a gente pensar nos trabalhos musicais, né? O Vivés, inclusive, no livro dele, da Voz no Divã, ele fala, né, dessa queda da ópera, né? Como que uhum, chega um momento que os compositores fazem composições tão quase impossíveis, né, para o cantor alcançar, que aquilo é como se rasgasse esse encobrimento que o canto uhum, faz, né? Então, esse velamento é importante, né? uhum, Quando a gente também, no dia a dia, né? Estou pensando aqui, a gente se depara com alguém com um timbre assim curioso, né? Uma voz muito estridente, por exemplo. Aquilo às vezes pode incomodar, né? Às vezes a gente uhum, vê isso nos programas de televisão e tal, né? Aquela voz muito rasgada, né? Aquela coisa assim que espeta. Então aquilo às vezes incomoda o ouvido, né? sim. É um ponto interessante também para a gente pensar que fatia de real é essa, né, que esse Uhum. sujeito convoca aí, Uhum, né? sim. Eu gostei muito dessa expressão que você trouxe de escancar o real, né? Porque eu fiquei pensando num outro ponto que também toca o real, mas que não escancara, que de certa forma é suportável para o público. Como, por exemplo, quando a mesma diva, vamos dizer lá, que desafina, mas a mesma diva, ela canta num determinado, ela vai subindo determinados tons e que chega a um ponto em que a fala dela fica inacessível, você não consegue mais saber o que ela diz, mas é suportável ouvir, é até enigmático, né?
É até motivo Aham. para que se pense depois o que foi que ela disse, que se reúna pessoas para falar sobre isso, né? É interessante isso que você Então, está falando, porque aí também, né, o instrumento musical, ele também tem a sua voz, né? hum, Então, nesse momento, pode ser também que haja uma conjunção, né, desse velamento que o instrumento vai fazer e da voz da diva, né? uhum, É uhum. um jogo, é uma dança, né? Muito Que os interessante. compositores percebem, né? Ou até inconscientemente vão fazendo suas obras, né? Mas que fazem com que isso seja circundado, né? E Uhum, isso é o mais interessante, né? Porque na vida, é, na nossa musicalidade, né? Na musicalidade de cada sujeito, né? Eu acredito que a gente vai mesmo circundando etapas e situações da nossa vida para que aquilo tenha um alcance no futuro, né? Que tenha um uso, né? O fazer bom uso daquilo que acontece, né? uhum. Então, Sim. todas as situações que nos encontramos conversando com alguém, escutando alguém, né? No nosso dia a dia, não necessariamente na clínica, mas na vida, né? Aquilo que, que resta, né, é o que se pode circundar, né, para levar para adiante, né? Apesar dos tropeços, apesar das falhas, dos desafinos, né? Mas aquilo se coloca de uma outra forma. É um pouco fazer bom uso da música de cada um, né? Como que se pode fazer uso de sua voz, né? O que se faz, até onde que essa voz alcança e o que se faz com ela, né? É Uhum. interessante, você está trazendo isso na conversa, né? Não é à toa que aqui é uma roda de conversa, né? Porque eu estou pensando até para além alguns pontos que eu já abordei em grupo de leitura, né? Questões mesmo que vão se fazendo, né? De que musicalidade se trata, né? Como que, para além da música que a gente tem, né? Da música estruturada, trabalhada, como que é essa musicalidade nossa, né? Uhum. Sim, muito bom. E eu Márcia, poderia 50 ficar minutos. horas falando a respeito. É verdade, dá vontade de ficar falando muito mais. Mas já estamos com 50 minutos, estamos no nosso tempo, né? Passou super rápido. Passou super É, rápido, é é verdade. E não verdade. sei se eu consegui responder assim as perguntas, né, que você Sim, me sim, fez, mas para criar outras também. sim, as perguntas, as respostas são justamente para criar outras. Exatamente. Nós estamos, o Antônio Candal Garcia está nos assistindo. Se quiser fazer alguma pergunta, Antônio, fique à vontade. Obrigado pela sua participação. Olha, eu estou aqui em estado de choque pela excelência do tema e pelo brilhantismo da entrevistada, né? Olha, eu também, da mesma forma que, assim como sou o Antônio, né, eu me sinto muita vontade, porque toda vez que ela falava assim, olha, o Antônio, eu sentia que ela estava falando comigo. E estava, né, sem Estava também. perceber. Estava. Estava, porque da mesma forma que o meu xará, eu também toco violão, também toco piano. No meu tempo de internato, eu tocava em banda de música, tocava Olha aí. trombone, né? E tenho toda uma história musical, né? Toda uma história musical. Eu tenho trocentos assuntos a conversar numa roda dessa. Pena que está acabando, né? E até vou Vamos intimar o fazer meu outro. xará aqui para convidar a nossa palestrante, ótima palestrante, a outras rodadas de conversa, né? Assim, está me vindo à cabeça assim, numa associação livre, né? Recentemente, no meu trabalho de Uber, que eu faço, você sabe, né? Eu estava no meu playlist, estava tocando os noturnos de Chopin. E entrou uma senhora com uma criança no colo, uma criança aos berros, aos berros. E na medida que a viagem foi transcorrida, ela foi silenciando. Ela foi silenciando, e a mãe mesmo disse assim: Olha, eu tô aqui impressionadíssima. A música apaziguou meu filho.
Eu nunca vi isso acontecer com ele, né? Então, são um monte de situações, né? Que e me permita também a sugestão de colocar lá na Maêutica, né, um grupo com esse viés que a nossa entrevistada colocou, a nossa, já estou essa Traz intimidade. música. Sim. Olha, Mas Antônio, você você está está. participando, né, Antônio, também da É, entrevista. Eu Então, é estou claro. vibrando com isso, estou é, vibrando com isso, entende? o Então, Antônio Garcia ele está na Maêutica também, ele entrou na Maêutica agora, ele está fazendo a formação, né? Mas é um interessante tema, viu, Antônio? Eu estou com bastante coisas, mas é um tema que eu me aventuro aí a abrir espaço para trabalhar. Eu gosto também sou, bastante. sou cúmplice. Conte Tá E é comigo, bom. sou muito parceiro. interessante isso que ele trouxe, né, sobre os noturnos, né? Sim. Porque ele está falando de uma música instrumental, né? Então, Exatamente. como que isso, pois é, vai apaziguar essa criança que está chorando, sabe-se lá por quê, né? Mas que algo dessa música, né, dos elementos musicais mesmo, a Isso. melodia, a harmonia, né, aquilo vai trazendo para essa criança um certo apaziguamento, né? Eu acho Então, que a o palavra, compositor, ele, é, ele traz isso, ele não, eu acho que a né, ele não faz palavra-chave, vontade. né, eu acho que a palavra-chave na música, e poderia até dizer assim, num lato sensu da vida, chama-se harmonia. Essa Uhum, a keyword, né? Harmonia, uhum. entende? E é legal É, você falar isso, Antônio, porque a harmonia ela é um aspecto importante, né? Os acordes que se vai usar, sim, como a tonalidade que se vai colocar, né? Então, não só a nossa harmonia, né? Mas e é, você tem toda a razão. Ela é um keyword, porque ela faz a chave para o que a melodia traz, né? exatamente. E o que que essa melodia, junto com a dinâmica, né? Porque tem aquele momento pianíssimo, baixinho e tal, e aquele momento mais forte, É, toda essa relação que o compositor vai tentar transmitir, né? E que é cada isso um, quando mesmo. escuta, vai utilizar isso Depois, do seu quanto jeito. à questão da vocalização, da afinação, um dos grandes sucessos da nossa MPB é Se Você Disser Que Eu Desafino, Amor. E é dificílimo Não é? cantar isso, né? Saiba que isso me provoca imensa dor. E hoje nós vimos o quanto é importante desafinar, né? O Pois quanto é é, importante desafinar. é verdade, é verdade, Como é verdade, Então, Como que é então, gente, importante incluir, né, esse desafinar? é O que que verdade. desafina na vida do outro, né? É. Isso é muito importante. O que está Mas, meu, desafinado e que às é, vezes nós precisamos até de um tempo de análise para perceber, né? exatamente. prezadíssimo Muito professor Xará, legal. minha estimadíssima Muito entrevistada, eu não quero obrigada, ser mais Antônio. intruso, senão o tema, se não entro nessa roda aí, pô, e Tá não saio bom. mais. Muito obrigado aí Forte pela sua abraço, parte. muito obrigado aí. Mas é muito legal a participação do Antônio Gandal, né? Porque a gente pode pensar em outras questões, né, Antônio? Sim. E Antônio, como há, meu É, e interlocutor. como existem, e como existem. inclusive a de criar um grupo, né, de trabalho para É, isso. vou Bom, te dar eu tenho certeza. vou lhe dar um dado apenas para fechar a minha participação, né? O meu violão está comigo há mais de 60 anos. Olha só. O que tem é um depositório, é um repositório de emoções, de sensações, né? De antes, de durante, de depois, e por aí vai, né? Então, é isso aí. Muito Sim, obrigado. Valeu. tá Mas certo. eu quero convidar o seu xará, Antônio, também para acessar, né, os grupos Sim, de trabalho que temos lá na Escola Lacaniana, porque as Ok. escolas também conversam, né? A sim, sim, Maêutica e a claro. Escola Lacaniana são parceiras já de muito tempo, né? Então, como que a gente pode também intercambiar informações, né? Sim, A Ó, claro. psicanálise vai sensacional. se fazendo dessas parcerias também, né? Sim, Muito claro. bom.
Muito bom. A Márcia, Antônio, ela tem os vídeos também da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, com esses grupos de trabalhos que ela fez relacionados a esse tema de psicanálise de música, né, disponibilizado no YouTube. Uhum, Né? isso. Então, é interessante também visitá-los, é muito bacana. Tá? Estão Muito todos bom. convidados a acessar e a me mandar perguntas também, conversar. Eu acho que Pode, essa roda de conversa é muito para estimular essas parcerias, né, Antônia? Acho que muito bom, Isso. com é certeza. um espaço para isso, né? Para Tá, nós Fico, aguardo, estimularmos esse aguardo contato. instruções. tá certo. Eu mando para você o link, pode deixar. Ok, manda sim. Márcia, muito obrigado mesmo pela Eu que sua, agradeço. por ter aceito o convite, por estar aqui conosco, né, por ter gravado esse material tão precioso, tão importante. E eu também vou ficar acompanhando você ali nos grupos de trabalho. Eu estou disposto já a abrir esse espaço para fazer isso, porque eu acho que é importante, eu também gosto muito. E muito obrigado mesmo. E vamos marcar outro dia, né? Porque eu vi que ficou faltando Sim, bastante coisa para falar ainda, né? que Tá venham bom? outras rodas de conversa. Vamos Vem um lá. outro. Tá bom? Um abraço para Muito você. obrigada. Tchau. Um Valeu, abraço. Tchau. um abraço. Tchau. Obrigada, Antônio. Antônio, Tchau, Antônio. tchau. Adorei, Obrigada. adorei. Tchau. Também gostei Tchau. muito. Tudo de bom. Tchau, tchau. Muito bom.